Boa noite, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu estou mais de 12 anos nesse país. Deus me chamou para ir para a Índia quando eu estava ainda nessa igreja. Eu creio que o pastor Olavo e Elodie devem lembrar que eu deixei aqui essa cidade porque eu estava já falando da Índia, muitos anos atrás. Mas eu fui embora de aqui, de trabalhar com essa igreja, e eu pensei que eu ia ir em seguida para a Índia. Mas foi um processo que Deus me foi preparando para ir para essa nação. A Índia é um país muito difícil, não é o Brasil. Eu já fui missionária no Brasil por quase 8 anos, com a Chocum, com a Betânia, com essa igreja. Em meu país também, trabalhando em muitas coisas, ajudando drogados, ajudando alcoólatras, ajudando muitos outros tipos de pessoas em necessidade. Mas a Índia é um país que tem como religião oficial o hinduísmo. Eles têm muitos deuses, não é só um, muitos, milhões de deuses. Então, se você falar de Jesus para eles, eles podem acertar Jesus, mas vai ser um Deus mais. Ah, não tem problema, Jesus, tudo bem. Mas vai ser um Deus mais na coleção que eles têm. Então, para evangelizar na Índia é muito complicado, para eles entender que existe só um Deus, só um caminho para chegar ao céu. E a Índia, eu falava ali no vídeo que é o segundo em população, mas a Índia passou a ser o primeiro país no mundo em população. A Índia tem mais de 1.400 milhões de pessoas. É o país mais populoso da Terra. E tem somente 2,5% de cristãos. Então, imagina quanto trabalho tem para se fazer. A maioria do povo na Índia são hindus. Eles adoram todos esses deuses. 80% quase dos indianos, eles são hindus. Outros são muçulmanos, outros são budistas e uns poucos cristãos. Na Índia tem mais de 400 idiomas e muitos dialetos. Muitas vezes a gente não se entende com o português. Em meu país, muitas vezes a gente não se entende com o espanhol. Verdade? Porque sou uruguaia, eu falo espanhol. Imagina com 400 idiomas e muitos dialetos. E isso tem dificultado muito o trabalho de evangelização da Índia. Por isso, ainda hoje existem mais de 2.000 grupos que nunca ouviram falar de Jesus. Escutou bem? Nunca ouviram falar de Jesus. Não é que eles não querem Jesus. Talvez muitos de vocês, muitas pessoas falaram muitas vezes de Jesus e depois de muito tempo você aceitou Jesus. Mas eles nunca ouviram nem sequer uma vez falar do Evangelho. Então eles também precisam ouvir. Eles têm direito a ouvir, pelo menos uma vez, e escolher se eles querem seguir o hinduísmo, se eles querem seguir Jesus, ou querem seguir o mundo muçulmano ou o budismo. Mas eles, pelo menos, têm que ter uma vez a escolha. Amém? Eu tenho trabalhado, então, como eu falei, mais de 12 anos nessa nação. Tem sido um preço muito alto. Muitas vezes chorando, muitas vezes muito doente, quase ao ponto de morrer. Muitos ataques do inimigo de muitas formas. Mas Deus tem estado comigo nessa nação. Porque quando Deus nos chama, Ele está conosco. Amém? Não importa se vem tempestade, se vem vento, se vem um terremoto. Mas se Deus nos chama, Ele vai cumprir seu propósito. Amém? E eu tenho visto a fidelidade de Deus na minha vida, em todo o tempo que eu tenho estado na Índia. Eu comecei no Sul, sem querer começar no Sul, porque não conseguia o visto para ir para a Índia. E minha visão sempre foi o norte da Índia, onde tem mais forte o hinduísmo. Ali, depois de 1 ano e pouco que eu trabalhava com leprosos lá, com pessoas da rua, ali eu passei para trabalhar no norte da Índia, onde também eu tenho servido os leprosos. Você sabe o que é a lepra? Você tem visto leprosos?
Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, tocar. Eu tenho servido aos leprosos por muitos anos. Tenho curado as feridas deles e tenho falado do amor de Jesus para eles. Tenho orado com eles, tenho consolado o coração deles. E eles são um povo não alcançado na Índia. Porque ninguém quer trabalhar com eles, ninguém quer se acercar a eles, porque eles têm medo de ficar com lepra. Eu trabalhei com quase 8 anos com leprosos e, graças a Deus, nunca me contagiei. Amém? Porque Deus é fiel quando nos chama. Amém? Também eu tenho trabalhado muito com crianças. Eu estava plantando uma igreja no norte da Índia. Tinha mais de 50 crianças que vinham na escola dominical, com um pastor do noroeste da Índia. Mas veio a persecução e os hindus radicais vieram e destruíram todo o nosso trabalho. A gente já tinha começado a construir o templo. Primeiro nós começamos o ar livre, né? Depois a gente botou uma tenda. E depois a gente comprou um terreno e começou a construir. Quando a gente começou a fazer isso, vieram os hindus radicais, que são muitos, e eles destruíram todo o nosso trabalho. E se o pastor não fugia, eles matavam o pastor. Então, esse é o preço que a gente tem que pagar nessas nações. Muitas vezes a gente não valoriza a liberdade que nós temos aqui. É tão fácil ter a Jesus. Tá bom, eu vou na igreja domingo, é muito bom ter a Jesus. Mas em outros países, as pessoas pagam o preço da vida para servir a Jesus. Sabia disso? Eu tenho visto muitas vezes isso. Tenho escutado testemunhos disso. Em Orissa, muitos pastores e missionários foram mortos. Muitas vezes, não uma vez. Em Karnataka, o estado de Karnataka também. Ainda tem perseguição. Aqui você ainda tem bastante liberdade de servir ao Senhor. Aproveite sua liberdade, querido. Porque o tempo vai chegar que vocês não vão ter essa liberdade. A Bíblia fala disso, não a Santa está falando. A palavra de Deus está falando disso. Então aproveita, decida seguir a Jesus. Porque o preço, né, que outros pagam para seguir a Jesus é muito. Agora é fácil. Amém? Então, como eu falei, essa igreja foi destruída. Mas eu tenho continuado trabalhando. Aí eu me casei, graças a Deus. Eu estava sozinha, era muito difícil também servir a Deus sozinha. Porque na Índia tem muito machismo. A mulher não é respeitada. Muitas vezes as pessoas me desrespeitaram. Me gritaram, me trataram muito mal. Por ser mulher, somente por ser mulher. E eu tive que suportar, senão tinha que vir embora. Mas graças a Deus, Deus me deu a meu esposo. Ele é uma resposta de oração. E juntos a gente pode fazer mais. Amém? A gente está trabalhando então em outra cidade. E nosso foco é as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Que nunca escutaram falar do Evangelho. Escutou bem? O que a palavra do Senhor fala em Atos 1:8? Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Vocês fazem uma muito boa obra aqui e eu felicito vocês. Pastor Olavo, eu aprecio muito ele e a pastora Elodie. Muito obrigado, porque vocês me ensinaram muito. E até hoje, para mim, é um prazer compartilhar com vocês. Pastor Ademir também, muito obrigado. E para todos vocês, que eu amo essa igreja, conheço muitos de vocês. Mas não fica somente em casa. Igrejinha é muito pequena, querido. Tem um mundo muito grande que não conhece a Jesus. Sabia? Saia de sua zona de conforto. É muito fácil você vir domingo e sentar na igreja, ir para trabalhar e passar a vida assim. Mas tem muitos que ainda necessitam escutar de uma palavra de esperança. Amém? E esse é nosso foco com meu esposo. Não é fácil, não é.
Seria muito mais fácil a gente estar trabalhando. Eu também sou enfermeira, meu esposo também tem preparação, a gente podia estar trabalhando e ficar dali do trabalho para casa e para a igreja. Mas a gente tem que pagar o preço, alguém tem que pagar o preço. Amém? Então não se esqueça, querido, não somente fique em Judeia. Judeia é a igrejinha. Samaria é o Brasil. E os confins da terra quando? Eu quero agradecer essa igreja, porque muitos anos vocês me têm apoiado no trabalho na Índia. E sem vosso apoio, eu não poderia ter estado. Em oração, em ofertas. Eu quero agradecer ao pastor Olavo, quero agradecer a essa igreja toda. Eu quero agradecer à irmã da Aradi e ao seu irmão Paulo, com a fábrica Tabita, que eles também nos têm abençoado muito no trabalho na Índia. Quero agradecer realmente. Porque o trabalho de missões não é só para nós. O trabalho de missões para você, querido, também. Sabia? Jesus não falou, Sandra, vai lá até os confins da terra. Jesus falou na grande comissão, ide e fazer discípulos a todas as nações, batizando-os e ensinando-os todas as coisas. Para quem que falou isso? É para o pastor Olavo só? É para Sandra, para o marido da Sandra? É para o pastor Anderson? Não, é para todos vocês. Se você não consegue ir com sua presença, você pode ir com suas orações e com suas ofertas, querido. Mas a tarefa é muito grande ainda. Assim como eu falava nesse vídeo, os campos estão brancos para a colheita. E eu quero ler essa palavra nessa noite que fala sobre isso. Em João capítulo 4. João capítulo 4. Se alguém quer seguir a leitura, fala assim. João 4, 32. Jesus diz, porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não disseis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Essa é a palavra do Senhor, eu quero que você guarde em seu coração. Os campos estão brancos para a ceifa. Eles estão esperando por você, mas não vão esperar muito mais, porque vão apodrecer. Se você não colhe, então a colheita, ela vai passar e ela vai se apodrecer, vai se perder. Então os campos estão prontos. E não é a tarefa minha, é nossa tarefa. Nós somos a igreja. Nós somos o reino de Deus. É ou não é? É. Nós somos a igreja. Nós somos o reino de Deus. É uma tarefa, queridos, de todos nós juntos. Porque juntos nós vamos fazer mais. Vocês podem ajudar o pastor Olavo, podem ajudar o pastor Anderson, podem ajudar o pastor Ademir, e você fazer a tarefa aqui. Mas não se esqueça de Samaria, de Judeia, Samaria e o resto do mundo. Não perca a visão, não perca o foco. Os discípulos tinham perdido o foco. Eles estavam muito preocupados em comer uma comida que só vai encher o estômago e nada mais. Mas Jesus falou, minha vontade é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. E esse é seu propósito, querido, hoje? É esse seu foco? Ou você perdeu o foco? Você está enrolado em sua vida, em comprar uma casa, um carro, em estudar, em se casar, e você perdeu o foco principal.
porque esse é nosso foco. De nós como igreja, de nós como servos de Deus. Amém? Não está mal que você compre uma casa, não está mal que você compre um carro, não está mal que você estude, mas não perca o foco principal. Amém? Porque amanhã pode ser tarde. Assim como veio o Covid, pode vir muitas coisas mais. E talvez nenhum de nós possamos estar aqui em um templo feito por mãos humanas. Nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. E nós temos que ser luz e sal. Amém? Então, o nosso foco, querido, é poder alcançar aqueles que não viram. E nós convidamos, desafiamos você a fazer parte dessa tarefa. É uma tarefa muito grande e que ninguém quer fazer. Mas nós queremos fazer. Apesar de ser difícil, nós queremos fazer. Mas nós não queremos fazer sozinhos. Ela é muito pesada. Meu esposo caminhou muitas vezes 3 dias nas montanhas para chegar a algum lugar para poder compartilhar o Evangelho. Talvez você tenha um vizinho que está sofrendo, que se separou, que está com câncer, e você não é capaz de ir e fazer uma visita para ele. Tão fácil. Mas tem outros que têm que caminhar, que têm que pagar o preço de deixar tudo para poder completar a tarefa. Por isso, nessa noite, eu te desafio. Venha conosco à Índia. Como o varão macedônio falou para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu falo para essa igreja hoje. E eu creio que tenho autoridade para fazer isso, porque um dia eu também dei muito da minha vida aqui nessa cidade. Amém? Vocês sabem muito bem que eu tentei abençoar a tudo o que pode. Passa a Macedônia e nos ajuda. Essa é a tarefa sua também. Amém? Deus abençoe. E vocês vêm vindo à Índia nos visitar, vocês vêm vindo a orar, fazer um compromisso realmente de oração, e vocês vêm vindo a pôr também suas ofertas para que a obra continue. Tem muita necessidade em muitos lugares, mas a gente não pode ir a pé. A gente muitas vezes tem que gastar muito para chegar a alguns lugares. Também tem que comer, tem que vestir. Nós precisamos também se manter. Mas, especialmente, eu peço para que você pense na obra que ainda tem para se fazer. Que nós juntos podemos fazer. Amém? Deus abençoe você. Amamos vocês e bem-vindos. Welcome to India. De verdade. Welcome to India. Bem-vindos à Índia. Como for, seja com seus pés, seja com suas orações. Amém? Então, meu esposo vai estar compartilhando. Agora, eu vou tentar traduzir o melhor que eu posso. Aqui o Ademir está aqui, tem alguns outros, a Anne, tem alguns outros que sabem inglês. Eles podem ajudar qualquer coisa. Porque meu idioma não é português também, é espanhol. Mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso para que vocês entendam. Amém? Shemesiki. Shemesiki. ¿Se anima a repetir? Shemesiki. Vamos lá? Shemesiki. Esse é o cumprimento dos cristãos na Índia. Todos os cristãos, você fala paz do Senhor quando chega na igreja. Eles falam Shemesiki. Amém? Praise the Lord, church. Praise the Lord, a mesma coisa. Deus abençoe vocês. Louvado seja o Senhor. I'm happy to be here, Eu estou feliz de estar aqui. and it's good opportunity for me E porque Deus me deu essa oportunidade to be testify His name. para testemunhar de seu nome. And once again, I want to say thank you, Pastor Olavo. Uma vez mais, eu quero agradecer para o pastor Olavo. He gave me this opportunity to share from the Word of God. Disse porque ele me deu a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus hoje.
Thank you, all of you. Obrigado para todos vocês. I hope today you will bless Eu espero que eu possa ser de bênção para ti, because I believe in His name. porque eu quero glorificar seu nome. Today I am going to preach very simple. Hoje eu quero pregar ou compartilhar com você alguma coisa muito simples. I'm not going to teach about some doctrine or some other things. Eu não vou estar ensinando a ser maestro de doutrina hoje, It's very important for all of us. senão é alguma coisa muito importante para todos nós. Amen? Amém? Are you ready? Está você pronto? Sim ou não? No one say yes, no. Você What dorm- happened, church? Vocês dormiram ali? Or you are feeling sleepy, now it's going to be 8:20, let's sleep. Diz ele, a hora já passou e bom. Be awake. Be awake. Esteja desperto. Today, let's open our Bible. Diz, eu quero ler uma coisa na palavra. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verse 14 and 15. versículos 14 e 15. Um minuto eu vou estar lendo esses versículos, assim a gente sabe de que está falando. Um minuto. Romanos 10, versículos 14 e 15. Versículos muito conhecidos. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Amen. Today I am going to talk about why mission is very necessary for church, otherwise you and me. Dice, hoje eu quero falar por que missões é tão importante para a igreja, para você e para mim. It's very simple answer. É muito simples. What is the answer you can give me? Dice, qual é a resposta que você me dá? Because people need to hear gospel. Dice, porque as pessoas necessitam ouvir falar do evangelho. And save themselves from their sins. Dice, elas precisam ser salvas de seus pecados. Why? Por quê? They have to save themselves from their sin. Elas precisam ser salvas dos pecados. Why only Jesus' name? Why only Jesus' name? Por que em nome de Jesus? When we read the verse 13, same chapter, Quando nós leemos no mesmo capítulo 10 de Romanos 10, versículo 13, is talking about whoever call the name of the Lord. dice, quem chama pelo nome do Senhor, He will be saved or they will be saved. então ele vai ser salvo. Why Jesus' name? This is the reason I am talking about that. Por que no nome de Jesus? Por isso que eu estou falando aqui hoje. Edmir, maybe he know very well. Last time he was talking about the Hebrew culture. Dice, Ademir? Jewish. Ok, o pastor Ademir deve saber muito bem, porque ele estava falando acerca da cultura judia. Because the Hebrew culture, this name is very familiar. Dice, porque na cultura hebraica, o nome de Jesus é muito comum, muito familiar. Jesus, they call is Joshua. Dice, o mesmo na cultura hebraica, o nome de Jesus, você pode também falar de Josué? Josué. That means Yahweh saves. Então, significa Jeová salva. This is the reason I am talking the name of the Jesus, he is saving the people. Então, eu estou falando que o nome de Jesus salva. And this story about me, E essa história é acerca de minha pessoa. God also saved me. Ele veio para me salvar. Or maybe you have different story. Ou também
talvez você tenha a mesma história que a minha. When I read this chapter, Quando eu li esse versículo aqui, I found something similar like my life here. diz, eu encontrei algumas coisas similares do que aconteceu na minha vida. Here asking 4 questions, after 5th question I will talk. 4 Diz- questions. First, Tem 4 perguntas aqui nessas passagens, de versículos 14 e 15. if you read the verse 14, Se você lê no versículo 14, there is 3 questions. tem 3 perguntas. And after 15, they have 2 more questions. E depois tem 2 perguntas mais. What are these questions? Quais são essas questões? What is that question? Quais são essas questões? How? Como? It's talking about how. Como? 4 times after 5th time more. One more time. Eles falam 4 vezes e depois uma quinta vez. Como? 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 Then I feel it's about me. Então eu sinto que isso é acerca de mim. I want to say something about my life. Eu quero te contar alguma coisa acerca de minha vida. Please remember the topic why mission is very necessary, very important for you or me. Diz, não se esqueça do foco dessa mensagem. Diz, por que missões é tão importante para a igreja, para você e para mim? I born and brought up in Hindu background family. Eu nasci em uma família totalmente hinduísta. My birth is like a Jesus Christ. Diz, meu nascimento foi parecido com o de Jesus. My parents, they don't have place. I can born in the house. Diz, meus pais não tinham lugar para que eu nascesse. When I born in on the field outside, not inside the house. Eu nasci em lugar fora, como assim, uma plantação, porque nós não tínhamos lugar para que eu nascesse. Even they don't have any mattress, they don't have nothing. They put me in the straw. Dice, meus pais não tinham nem sequer colchão e eu nasci acima da palha. That time maybe I can die. It was very cold. Dice, naquele tempo estava muito frio porque era nas montanhas, né? Eu poderia ter morrido. Before I don't know when I born, when I read, because the Hindu people they have their all documents like a very different they make. Dice, quando eu nasci, dice, eu também, dice, os hindus às vezes escrevem todo acerca da criança que nasce, né? Como documento. According to the school, I have the 2nd September, but when I read that one, 26th December. Dice, lá eu estou registrado em setembro, né? No governo, né? Meu nascimento, mas na verdade eu nasci em dezembro. Maybe I can die, but the God has planned for me. Dice, talvez eu poderia ter morrido, mas porém Deus tinha plano com minha vida. This is the reason today I am here, Por essa razão hoje eu estou aqui to give my testimony for all of you, para dar meu testemunho para todos vocês, for that mission to be complete. porque a missão que nós temos tem que ser completada. I Ou want to say finalizada. thank God. I Eu want quero- to say thank God. Eu quero agradecer a Deus. Before 2006, I don't know nothing about Jesus. Dice, antes de 2006 eu não sabia nada acerca de Jesus, Because I have my own belief. porque eu tinha minhas próprias crenças. Remember this question, what I asked 4 questions, because I have my own religion. Dice, eu tinha minha própria crença. Se lembra da palavra, das questões aqui? No one told me, Nenhuma pessoa me tinha falado de Jesus. no one preached, Nenhuma pessoa me tinha pregado acerca de Jesus. no one sent for me to preach E there. ninguém tinha enviado ninguém para me pregar. So I don't know about nothing. Então eu não sabia acerca de nada. But I want to say thank God 2006, one of my friend,
he talked about Lord Jesus. Eu quero agradecer a Deus porque em 2006 de meus amigos ele veio me falar de Jesus. Because I was nothing for good, Porque eu não era muito bom para nada. I failed in my class 9 2 times. Dice, eu perdi, rodei, é isso, muito obrigada. Eu rodei no terceiro ano de segundo grau, And I left duas vezes. I left my study because I feel shy to go anymore school. Então eu deixei meus estudos porque eu sentia vergonha, então já de fazer uma vez mais. Because I always look my father, he was live like a very free life. Perdão? I look to my father, he used to live like a free. Então, porque eu olhava a vida de meu pai e ele não era muito bom exemplo para mim. And I was like him, I don't go to school, I roam everywhere. E disse, eu não ia para as classes, eu queimava as classes e ia para todo que era lado com meus amigos. Same one of friend, my group, when I met him 2006, Disse, desses amigos que eu queimava aula naquele tempo, então eu encontrei em 2006. when I seen his life, it was changed. E quando eu observei a vida dele, ele estava totalmente mudado. When I asked, then he talked about the Lord Jesus Christ. Então, quando eu perguntei para ele, ele me falou de Jesus Cristo. For me, that was the very beautiful feat, those who bring good news for me. Disse, quão formosos são os pés daquele rapaz, porque ele me pregou do Evangelho. Then I know about the Lord Jesus Christ. Então, eu conheci acerca do Senhor Jesus. I'm happy, Pastor always is encouraging me nowadays. Disse, eu estou muito feliz porque o pastor Olavo sempre me está incentivando, dando coragem. We need to pay the cost. Nós precisamos pagar o preço. When I accept the Lord Jesus Christ, I have to pay the cost. Quando eu aceitei a Jesus na minha vida, eu tive que pagar o preço. My parents, they know about that, and they say, if you want to be in this house, you have to leave the Jesus. Dice, meus pais, quando eu aceitei a Jesus, eles falaram, se você quer seguir essa religião, então você tem que deixar a casa e ir embora daqui. If you don't want, then you can go out from this house. Então, eles falaram, se você quer seguir a nossa religião, você pode estar, mas senão você tem que ir embora. But I'm happy to receive, I want to be follow Jesus. Dice, porém, eu estava muito feliz de conhecer a Jesus e seguir a Jesus. I left my family 2 years, Dice, então eu deixei minha casa por 2 anos, but in my heart there was pain for my family. mas eu estava orando sempre pela minha família. Then God talked with me, He told me, if you believe, you will save as well as your family. Então Deus me falou, se você crê em mim, então eu vou também salvar sua família, como diz nesse versículo, amém? Crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos, amém? And God works. Hã? God works. Deus estava trabalhando. It's not like that we think sometimes our prayer is not answered. Diz, muitas vezes nós pensamos que nossa oração não tem resposta. Não é assim, não. But God worked. Then after 2 years, my whole family came to the Lord. Porém, Deus estava trabalhando na minha família e depois de 2 anos eles vieram para Jesus. Amen? Amém? Our God is the great God. Nosso Deus faz coisas incríveis. He can do the things beyond our imagination. Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Things is impossible for God, everything possible. Dice, muitas vezes para nós é impossível, mas para Deus não é impossível. Like me, I was like a lost Dice, eu estava perdido. in this world. Many people they are lost. E neste mundo que a gente vive, muitas pessoas estão perdidas. This is the reason I read that this Romans chapter 10, verse 14 and 15. Esta é a palavra que eu leí para vocês nessa noite, em Romanos 10, versículo 14 e 15. This is the reason he's talking about how they will call on him.
Dice, como eles vão chamar o nome de Jesus? How I will call whom I never believe? I never not believe. I don't Dice- believe him. Como eu ia chamar o nome de Jesus se eu não cria nele, eu não conhecia ele? How they will believe if they never heard? Dice, como alguém vai acreditar se nunca ouviu falar de Jesus? Then how they will heard? No one preach. Dice, como eles vão ouvir se ninguém pregou para eles? Then how preacher will preach unless they are not sent out? E dice, e como as pessoas vão a pregar se elas nunca foram enviadas para pregar? Understand? Você está entendendo? Then after that is talking about how beautiful our feet. Dice, depois está falando quão formosos são os nossos pés. Who bring the good news or gospel of peace. Dice, porque eles levam as boas novas de salvação, as boas novas de paz. This is the reason God gave only begotten Son, only one Son He gave. Deus tinha só um filho e Ele deu por nós. Remember why mission is very important. Por que missões é tão importante para a igreja? For you and me. Para você, para mim. Because people has their own belief. Porque as pessoas têm suas próprias crenças. They never heard. Eles nunca ouviram. No one preach. Nenhuma pessoa pregou para eles. And no one sent out. E nenhuma pessoa também enviou eles a pregar. And God is talking about this is how beautiful are feet those who are coming to you and preach the gospel. E Deus está falando que são muito formosos os pés que anunciam a paz, que anunciam o evangelho. And this is the reason God He want to show the way how you have to preach. Dice, por isso Deus também nos está mostrando o caminho ou a maneira que nós precisamos pregar. I told you why mission is important because we have to save ourselves. Dice, ¿por qué missões é importante para todos nós? Porque Deus quer salvar-nos. This is the reason Jesus came in this earth. Por essa razão Jesus veio para esse mundo. He didn't came to perish. It's talking, if you read the John 3:16, Se você lê em João 3,16, Deus não quer que o homem pereça. he talk about the God sent His Son to save the world. Nessa palavra está falando que Deus enviou a Jesus para salvar as pessoas, para It salvar o doesn't mundo. talk about like India, Brazil, Uruguay, Paraguay. It's talking about world. Dice, não está falando ali acerca de Índia, de Brasil, de Uruguai ou qualquer outra nação. Está falando Because de todas God- as pessoas no mundo. Because God, He don't do party like what we say this favoritism. Porque Deus não faz favoritismos, acepção. Deus não faz acepção de nações ou de pessoas. Oh, India is very good for me. Brazil is very bad for me. It's not like that. Deus For não Him, diz everything same. Índia é muito bom, Brasil é muito ruim ou outras coisas. Não, Ele quer salvar. But the condition is there. Tem uma condição. Even you are Indian, E não importa se você é indiano, you're Brazilian, se você é brasileiro, you're Nepalese, se você é de outra nação, you are Jews. se você é judio. The condition, whoever believe in Him. Dice, a condição é que você precisa acreditar. If you and me believe in Him, Se você e eu acreditamos, we will not perish, we will get eternal life. Is talking about nós that. não vamos a perecer, senão vamos a ter a vida eterna. Why? Because His love covers the multitude of sins. Because His love covers the multitude of sins. Porque Deus nos ama e Ele tem nos lavado de todos os nossos pecados. Amen? Amém? We were not worthy. We were not worthy. We were not able to receive. Dice, ok. Nós não éramos dignos de receber nada. But God, He loved us. Porém, Deus nos amou muito. And this is the reason He sent His only begotten Son. E por isso que Ele enviou seu único filho, Jesus.
Something special is here. Dice, alguma coisa muito especial está nessa passagem. We have to understand that. Nós precisamos entender o que Some- está ali. Sometimes it's very difficult for us to lose our precious things. Dice, muitas vezes para nós é muito difícil perder as coisas preciosas, as coisas que nós pensamos que são preciosas. As an example, if you have the iPhone Por exemplo, se você tem um iPhone, né, and certo? you have another like a very simple, this keypad one, like a very simple. E você tem que trocar por um desses pequenininhos que não tem nada, né? Só para chamar, né? If you lose simple one, they say, no problem. Se você perde aquele pequenininho que não vale muito, não tem problema. Even it's fall also, you say, no problem. E se cai no chão, não tem problema. But what will happen when your iPhone 14 will fall? Porém, quando você tem um telefone caro, como um iPhone, e cai no chão, And someone stole, ou alguma pessoa rouba de você, you will be too much worried. você vai estar muito preocupado. Why? Por quê? Because it's very valuable, very costly. Porque tem muito valor, é custoso. For God also, Jesus was very valuable. Dice, para Deus, Jesus também tinha muito valor, era seu único filho. But He gave that whole the world Porém, Ele deu para todos nós, para todo mundo, to redeem our sins. para nos redimir de nossos pecados. Amen? Amém? Then how much we have to be think that? Nós temos que então considerar ou pensar acerca disto. We have to think that precious Jesus we received in our life. Dice, nós temos que pensar que é muito precioso receber Jesus nas We nossas receive vidas. that life in our, Porque nós estamos recebendo a vida quando recebemos Jesus. it's only for you. It's It's- only for you. É somente para você esse presente. No, it's for everyone. Dice, esse presente é para todos nós, para cada um. As Jesus, God sent the Jesus, E dice, Deus enviou a Jesus, and same way Jesus is asking you also. me enviou para salvar a cada um. He give the example for all of us. E ele foi um exemplo para todos nós. Then he said, E ele falou, go and make the disciples. dice, ele falou para nós, vá e faça discípulos. Baptize them. Batize eles Father, Son, and Holy Spirit. e Father, Son, and Holy Spirit. em nome de Jesus e do Pai e do Espírito Santo. And teach them after that. Ensine eles todas as coisas. Nowadays it's very sad. Porém, nós estamos numa situação muito triste. I don't know about Brazil too much, Eu não sei acerca do Brasil. but in India it's very difficult for that. Dice, porém, em Índia é muito difícil pregar e cumprir essa palavra. People, the pastor, they used to be very happy when the church is very full. Dice, muitas vezes os pastores estão muito felizes quando as igrejas estão cheias. But they don't make disciple. Porém, os pastores muitas vezes não fazem discípulos. Why they don't make disciple? Por que eles não fazem discípulos? They have fear, they are afraid, maybe tomorrow this person will take my people and make another church. Dice, porque se eles pregam assim muito rudo, muito forte, as pessoas vão deixar a igreja e vão ir para outra. But Jesus is asking all of us. Porém, Jesus está nos perguntando a cada um de nós. He's talking about make disciple all nation.
Dice, Jesus falou para nós para fazer discípulos em todas as He's nações. not talking about only Brazil. You can go India also, you can go Paraguay also, you can make disciples anywhere. Dice, não somente que você faça discípulos em Brasil, mas você pode fazer na Índia, você pode fazer no Paraguai e em qualquer outro lugar do mundo. It's a difficult task, Perdão? difficult work. Este é trabalho bastante difícil. If you want to make disciple, Se você quer fazer discípulos, you have to be good, discipline yourself first. você também tem que ser um bom discípulo, ser disciplinado. If you don't make discipline yourself, Se você não disciplina a sua pessoa, you can never make any good disciple. você não vai poder fazer nenhuma pessoa discípula também. Many people, they fall nowadays. Muitas pessoas estão falhando nisso. Many people in our seminar, they came for studies. Muitas pessoas vieram no seminário que eu estudei Some people cannot finish it e muitos deles não finalizaram o seminário, because they were not making themselves disciplined. porque eles não queriam ser disciplinados. Then we have to make ourselves disciplined if you want to make disciple. Então nós precisamos ser bons discípulos para poder fazer discípulos. Jesus also, he took 3 years. Para Jesus, ele foi 3 anos, ou seja, He discípulo was ou servindo. teaching, he was teaching them everything. Diz, nesses 3 anos ele estava ensinando todas as coisas para os demais. So Então we have to make disciple all the nation nós precisamos fazer discípulos em todas as nações. and give baptize Precisamos batizar Father, Son and Holy Spirit em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, and teach them also. ensinar todas as coisas para esses discípulos. Sometimes what happened? Algumas vezes é um pouquinho difícil, We used to go and preach, some we make to disciple, então muitas vezes nós vamos e tentamos fazer esses discípulos and we give baptism them. e eles são batizados. After that, ciao. And then depois disso, eles não são perseverantes, eles deixam de seguir Jesus. But Jesus, he taught his disciples Porém, Jesus falou para seus discípulos. what you have to teach your disciple. Ele ensinou que os discípulos tinham que ensinar. Very important thing, one thing I want to tell only. Only one thing I want to tell. Somente uma coisa importante eu quero falar agora. We have to teach our disciple truth. Nós precisamos ensinar para nossos discípulos a verdade. If you don't teach them truth, they will fall one day. Se você não ensina a verdade para seus discípulos, ou a palavra de Deus, um dia eles vão cair. Because word of God says, Porque a palavra de Deus disse, when you will know the truth, truth will set you free. porque quando nós conhecemos a verdade nos faz livres. Amen? Amém? And then you know why the mission is very necessary for you and me. Então agora você sabe por que missões é tão necessária para você e para mim? God sent his only son for us. Porque Deus enviou seu único filho por nós. Now you have to do that same work. Então nós também agora temos que seguir a mesmo exemplo de Jesus. Because Jesus also is commanding you. Porque também Jesus nos comandou, nos enviou. Now third thing, E uma terceira coisa, Holy Spirit is asking you and me to be testify his name. também o Espírito Santo nos pede para ser testemunhas. It's talking about not only in your place. E não somente em suas orações. When we read the Acts chapter 1 verse 8, Quando você lê em Atos capítulo 1, versículo 8, it's talking about Jerusalem, está falando de Jerusalém, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and of the earth. e até o último da terra. It's not talking about only Jerusalem. Não está só falando somente em Jerusalém. I want to give one example here.
Eu quero te dar um exemplo nessa noite. Brazil football is very important for you. Dice, Brasil pode ser muito importante para você. We went some restaurant to eat. Nós fomos em restaurante para comer. Some football was like they were playing the football. Eles estavam jogando futebol. When some another team he make one goal, they excited like a shout like anything. Dice, todos os brasileiros se levantaram e começaram a gritar. Why I'm giving this example? Por que eu estou falando desse exemplo? If you have one child, Se você tem uma criança he's very good in football, e ele é uma pessoa muito pelo futebol, he's playing very good in his school. ele está jogando muito bem na escola. Would you like to be only that boys play for his school team? Dice, ele não pode estar jogando todo o tempo, né, a bola, né? Yes? Sim ou não? You, sim. you want to only the boy play for only the school team? Eu não entendi. Ai, meu Deus. You want to your son be play only in the school team? Dice, se os seus filhos só vão estar jogando futebol na escola? Ah, no time da escola. Tá bom, obrigado, viu? Ele vai estar jogando só ali? If my son is playing very good football, I want to see him in the national, international, he has to play. Então, não somente eu quero que ele jogue no time da escola, eu quero que ele chegue bem mais longe, que ele possa jogar talvez em um time internacional, em um grupo internacional. We have to make our vision more bigger. Diz, nós temos que ter uma visão grande, não pequena. Because the Holy Spirit asking you, you don't be testimony only in your place. Porque o Espírito Santo não está falando para cada um de nós para ser testemunha só aqui. He's asking you to be testify even the end of the earth. Porque o Espírito Santo nos está chamando para ser testemunha dele até os confins da terra. This is the reason if in India, everyone they want to play in the international team. They want to be in the top in this cricket. Em Índia, as pessoas jogam cricket e eles não querem somente jogar cricket ali dentro da Índia. Eles querem ser parte dos time internacional. They want to go reach in the outside. Eles querem ir fora da Índia para jogar. They want to play everywhere. Eles querem jogar em todas partes. Why? Because they are getting lots of money. Por quê? Porque eles vão ganhar muito dinheiro. But we have to be testify our Lord Jesus Christ end of the earth. Dice, mas nós temos que estar felizes de poder ser parte, ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Maybe you will not get that money, but you will save the souls. Dice, talvez você não vai ganhar muito dinheiro com isso, mas você vai estar salvando as almas. Amen? Amém? For me, no one came like a preach the gospel and pray for me like a very mighty way. For me, when I accept the Lord Jesus Christ, no one pray came like this very powerful pray or preach the gospel like a convention. It's not like that. Ok. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, ninguém fez assim muito alarde, né? Uma oração muito grande. Very simple. One of my friend, he came. I seen his life. It was changed. Foi muito simples. Eu observei meu amigo, observei esse testemunho que ele tinha mudado. Then I accept the Lord Jesus Christ. He win my soul for Lord. Então eu aceitei a Jesus como Salvador de minha alma. Amen. Amém? Are you ready for do that? Está você pronto para continuar? Or you want your son play only in the school? Ou você quer continuar somente jogando
no time da escola. Or you want your son play in the international team. Ou você quer jogar em uma maneira muito mais longe internacionalmente. Messi is playing for Argentina, but now he's going international. He is getting lots of money. Diz ele está falando de Messi, né, esse argentino. Ele começou assim muito simples e agora ele está jogando, é um dos melhores jogadores. God wants you testify him end of the earth and win the soul for him. Dizem, nós precisamos então testemunhar de Jesus até os confins da terra. Amen. Amém? 4 point. O quarto ponto. It's very important for church. This is very important for church. Isto é muito importante para a igreja. When we read the Acts chapter 13, Quando nós lemos em Atos capítulo 13, 1 to 3, 1 ao 3, is talking about their church of Antioch. They were praying. diz que a igreja de Antioquia estava orando junta. Why I am telling this here? Por que eu estou falando isso nessa noite? Because it's talking about when we read the Romans chapter 10, Quando nós lemos então em Romanos capítulo 10, verse 15, em el versículo 15, first part, if we read, is talking about how the preacher will go if they don't send out. dice como eles irão se não são enviados, fala nesse That means versículo. preacher they are not sent out. Eles não podem ir sozinhos. This is the reason here, Church of Antioch, Por essa razão, a igreja em Antioquia, prophets were there, eles estavam orando, teachers were there, teachers, maestros também estavam lá. Barnabas, Simon, and Lucius, many people were there, Barnabé, Saulo e outros estavam ali. and Saul also was there. E Saulo também estava ali. They were praying, E eles estavam orando. fasting. Eles estavam também fazendo jejum. Then what happened? The Holy Spirit talked with them. Então o Espírito Santo falou com eles. That means church must to listen the Holy Spirit. Então eu estou falando, a igreja necessita escutar o Espírito Santo. Sometimes church they don't listen the Holy Spirit, they listen only themselves. Dice, muitas vezes as igrejas não escutam falar o Espírito Santo, só seguem suas próprias direções. I'm very happy with Pastor Olavo. Eu estou muito feliz com o pastor Olavo. I'm not exalting him, Eu não estou querendo exaltar ele, because he taught me about that we have to be strong relationship with Holy Spirit. porque ele me tem ensinado, me tem falado, você tem que ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, forte. If you want to listen or I want to listen the Holy Spirit, we have to be a good relation. Dice, se nós queremos escutar o Espírito Santo, nós temos que ter um relacionamento profundo ou íntimo com ele. This church was good relation with Holy Spirit. Dessa igreja da Antioquia, ela tinha um relacionamento com o Espírito When Santo. they were praying and Holy Spirit talked with them, and then what Holy Spirit told? Então, essa igreja estava orando e o Espírito Santo falou alguma coisa com eles. O que estava falando? Set apart Paul and Barnabas for me, which work I called them. Dice, quando o Espírito Santo falou, me separa a Paulo, a Saulo e a Bernabé para um trabalho especial, para a obra missionária. This is the reason today I'm talking about why mission is very necessary for you and me. Por isso que eu estou te falando nessa noite, porque missões é tão importante para você e para mim. Because people, they have to save themselves from their sins, Porque as pessoas têm que ser salvas de seus pecados, and they have their own belief. porque eles acreditam em suas próprias crenças, They never heard, eles nunca ouviram, no one preached, nenhuma pessoa pregou, no one sent out. e nenhuma pessoa enviou eles para pregar. Now the opportunity is for you.
Então, agora a oportunidade para você. Because the word of God says, Porque a palavra do Senhor disse, God sent his only begotten Son, porque Deus enviou seu único filho and Jesus, he is commanding you, e Jesus está enviando, and Holy Spirit also asking you to be witness. e também o Espírito Santo te está falando que você precisa ser testemunho. And now church also is set apart for you for that work. E a igreja também vai te separar para esse trabalho. The question, where we will do this mission work? Então, agora a pergunta é, onde que a gente vai fazer esse trabalho? Where? Onde? You can do anywhere. Você pode fazer esse trabalho em qualquer parte. In that video you saw that these plants Dice, nesse vídeo que você viu, is ready to cut. dice, a seara está pronta para ser coletada. Or harvest is ready. Or harvest is ready Então, a seara está pronta para ser coletada. ou to collect. To collect. Isso, aí sim. Then you have to go your friends, your neighborhood, your colleagues, Você wherever you are. Você então pode pregar para seus amigos, onde estuda, para seus companheiros de trabalho, em qualquer lugar você pode pregar o evangelho. I want to challenge you this evening for all of E you. nessa noite eu quero te desafiar, a cada de vocês, eu quero fazer desafio. When we read the Romans chapter 10, Quando nós lemos em Romanos capítulo 10, verse 1, versículo 1, is talking about there, está falando de uma coisa ali. Paul, he said, brother, I have this my heart desire. Dice, Paulo estava falando que ele tinha desejo muito profundo em seu coração. He has heart desire and he's praying to God. Dice, e ele tinha esse desejo em seu coração e ele estava orando. For they may be saved. Para? For they may be saved. Ok. Para que as pessoas fossem salvas. Because he has that heart desire for other people. Porque ele tinha esse desejo profundo que as pessoas fossem salvas. He knows people are dying. Ele também sabia que as pessoas estavam morrendo sem Deus. I received the Lord Jesus Christ. Eu recebi o Senhor Jesus na I minha am vida. saved now. Eu fui salvo. I have that eternal life. Eu tenho uma vida eterna. But the people around, they are dying. Mas as pessoas fora elas estão perecendo. He understood that salvation in his life. Eu tenho que ter o desejo que elas sejam salvas. This is the reason he said, I have the heart desire. Por isso ele está falando que Paulo tinha esse desejo profundo em seu coração. Not only desire, he is praying as well as. E diz, ele não somente ele tinha esse desejo, mas ele orava também por isso. God save these people. Para que as pessoas fossem salvas. So I want to ask this evening for all of you. Então eu quero te perguntar nessa noite. How many of you have that desire? Quantos de vocês têm esse desejo e oram por isto? How many of you are praying for your neighborhood? Quantos de vocês estão orando por seus vizinhos para que How sejam many salvos? of you are praying for your friends? Quantos de vocês estão orando por seus amigos para que eles sejam salvos? For their salvation. Para que eles sejam salvos. If not, you can take that. Diz, se você não está fazendo, você pode fazer. You can burn that fire in your heart. Você pode encender essa chama em seu coração. Amen? Amém? And second, Em outra coisa mais. Romans chapter 15 verse 20 Diz em Romanos capítulo 15, versículo 13. is talking about Paul, he has ambition. Diz, está falando que Paulo também tinha uma ambição. For what? Qual era esta? To preach the gospel. Para pregar o evangelho. He want to preach the gospel unreachable Ele people. queria pregar o evangelho para as pessoas que nunca tinham ouvido.
que no tinham sido alcançadas. Why he want to preach the gospel for unreachable people? Dice, ¿por qué Paulo quería pregar el evangelio para que aqueles que no tinham sido alcançados? Why? ¿Por qué? It's written there, Porque está escrito na palavra, people who never heard, porque as pessoas que nunca escutaram, if no one told them, porque nenhum deles pregou para eles, they will see. eles vão a receber. And who never heard, E aqueles que nunca ouviram, they will understand. eles vão a entender. Sometimes we Christians become like a very, I don't know how to say this one, comfortable. Muitas vezes os cristãos estamos muito em nossa área de conforto. We take Jesus like a very lightly. Nós ensinamos acerca de Jesus de uma maneira muito superficial. We don't take that value what Christ paid for us. Dice, nós não entendemos o preço de ter a Jesus nas nossas This is the vidas. reason I said that story, when you lose or your iPhone fall, you know the value that. Por isso phone. que eu te falei dessa história, desses dois telefones, um muito simples e um do iPhone. Paul know that value. E Paulo entendia esse valor. He know many people, they know about the Lord Jesus Christ, they don't take serious. Dice, ele sabia que muitas pessoas conheceriam, mas não dariam o valor. Many Jewish people, they don't take serious that things. Dice, muitos judeus não tomavam em sério também For as them coisas. is Yahweh is the God. For them Yahweh is God. Porque para os judeus, Jeová era Deus só. But Paul, he understood because he encountered the Jesus on the way. Dice, porque Saulo, ele sabia realmente quem era Jesus, porque ele se encontrou com ele no caminho a He was Damasco. also one of them. Dice, ele também era desses que perseguia a igreja. He know the truth. Ele sabia o que era a verdade. And that truth make him set free. E a verdade fez ele livre. And this is the reason he want to reach out the people. Então, por isso que ele queria alcançar as pessoas. Amen. Amém? So you will make that ambition to reach out unreachable group. Dice, você vai fazer hoje que essa ambição venha no teu coração de alcançar aqueles que não foram alcançados? It's not easy. Isto não é muito fácil. Sometimes you have to pay the cost for that. Muitas vezes nós temos que pagar preço muito alto para isso. This verse I got 2008. Dice, essa palavra Deus me deu em 2008. I want to say something about me. Eu quero te contar pouquinho mais acerca de mim. Then I'll finish very soon. E eu já vou finalizar. When I received this word, Quando eu recebi essa palavra, I fast and eu pray, estava jejuando. and God show us mountains. Deus me mostrou umas montanhas. We don't know where we have to go. Nós não sabíamos aonde nós tínhamos que ir. It was raining. Estava chovendo Me and one of my spiritual brother, e pai espiritual para mim, o irmão espiritual. we said, let's go to mountain. Então nós decidimos, vamos. We went 360 kilometers on the mountain. Nós fomos 350 quilômetros nas montanhas. It take 2 days for us Tomou 2 dias para nós caminhando, because mountain you cannot run very fast with bike. porque você não pode estar correndo nas montanhas, é muito perigoso. And many places road was landslide was there. E também às vezes caía nas montanhas, como é que chama? Hã? Tinha barreiras ali nas montanhas. And one place we stuck. Em lugar a gente ficou assim, como estancado. We were asking God, what happened? We want to go and preach your word and now we stuck
here. Dice, nós perguntamos para Deus, nós estamos nas montanhas aqui e agora ficamos estancados aqui. But the Holy Spirit talked us and He said, you have to wait and pray here. Dice, o Espírito Santo falou para nós, você tem que parar aqui e orar. We fast and pray one day and God showed another place in the Nepal area. We were going India, but He showed us the Nepal came the one name for us. Dice, o Espírito Santo nos falou para nós parar e orar e jejuar esse dia e nos mostrou para nós ir para outro lugar, outro povoado, no outro lado, no Nepal, não na Índia. Rapla, we never heard about the Rapla. Nós nunca tínhamos escutado falar desse lugar. We went in the city Nós fomos então nesse lugar and we were talking with someone. Then one of the brother from Nepal, he said, no, he's not from Rapla, but he's going on the way to Rapla. Dice, nós falamos com alguém e nos falou, esse caminho não está indo para aí, mas está indo para outro lugar. Then we walked with him one day. Então nós caminhamos dia mais. He said, now my place arrived, you can stay here, next day you can continue, you have to go more. Então essa pessoa nos falou, você esteja dia aqui e depois você continua a viagem. Then we say, okay, no problem, we have to reach there because God asked us. Então eles falaram, esse amigo, esse irmão e ele falaram, então não tem problema, a gente vai esperar, mas vai ir no lugar que Deus nos mandou. After that, it was very difficult for us. We walked 2 more days. Dice, depois desse dia foi bem difícil para nós. Nós tivemos que caminhar 2 dias mais. Many places we don't have food to eat. Dice, em muitos lugares a gente não tinha comida para comer. It was very cold. Era muito frio. We have our sleeping bag, but we have to sleep on the floor. Dice, nós tínhamos esse sobre de dormir. Like this? We have to sleep like Esse que você se coloca adentro para dormir, eu não me lembro. Saco de dormir, ok. Muito obrigado, pastor. Então, nós tínhamos saco de dormir, mas nós tínhamos que dormir no chão. When we reached there, we found one man of peace. Dice, quando nós chegamos nessa vila que o Senhor nos tinha mostrado, nós encontramos um homem de paz. And God opened the door for us to preach all the village. Dice, então nós pudemos, através desse homem, pregar para todo esse lugar, para toda essa vila. Amen? Amém? We have to listen and walk. Nós precisamos escutar e caminhar. Mission, not only to listen, we have to work. Dice, nós somente, em missões, não somente precisamos escutar, mas precisamos trabalhar. This is the reason I am talking to you. You are listening the mission. Otherwise, God can say, remove our sin. No, He sent the Jesus. He gave the example, and Jesus also He asked and sent His disciple, and Holy Spirit also asked to be witness for you. Dice, Deus enviou a Jesus, dice, para nos salvar de nossos pecados, e agora Ele pede que você também possa pregar e fazer discípulos. And this is the reason, church, they listen the Holy Spirit and set apart the people for mission. Então, se a igreja escuta o Espírito Santo, eles vão apartar alguém para essa obra missionária. If you want to do the mission, you have to pay the cost. Dice, se você quer fazer a obra missionária, você tem que pagar o preço. God pays the very precious cost. Deus pagou um preço muito alto. His disciples, they also pay the cost. They died. Dice, os discípulos também pagaram um preço muito alto. Eles todos morreram de uma maneira difícil. Many of the people, they listen the Holy Spirit, they want to be testimony for God. They also died and persecution came for them. Dice, muitas pessoas que escutam o Espírito Santo também, elas sofrem e pagam um preço muito alto. In one of the place in Bihar, in India, Em dos lugares que a gente pregou em estado de Bihar, it's very danger place. é lugar muito difícil de pregar o evangelho. You are walking on the road, Você está caminhando nas ruas you don't know you will be come back. e você não sabe se você vai poder voltar depois. Many of they always keep the guns, knife in their pocket and they are walking. Muitos deles guardam assim revólver no bolso ou uma faca.
Most of the politicians, they are already had the crime. Muitos deles têm problemas com crimes. They don't mind. Eles não se importam. They can kill anyone anytime. Eles podem matar qualquer um em qualquer momento. And this is the place called the graveyard for missionaries. Dice, esse lugar de Bihar se chama o cemitério dos missionários. And this is the reason still that place is not developed. Dice, até agora esse lugar ainda não tem sido muito alcançado. They don't want to listen the gospel. Eles não querem escutar acerca do evangelho. But are you ready to go out there? Mas você está pronto para poder ir pregar? This is the reason I am telling mission has to be pay cost. Dice, em missões nós precisamos pagar o preço. Amen. Amém? Today I want to encourage you. Hoje eu quero te animar. Please ready to pay cost. Dice, por favor, esteja pronto para pagar o preço. Don't keep your precious thing with you. Dice, não guarda isso algo tão precioso que você tem só para você. Because it will not remain with you always. It will not remain with you always. It will not always with you. É porque as pessoas não vão estar sempre ali. Because the things in the world, it will go one day. Dice, porque dia tudo vai passar. But Jesus, He say, He will be eternal for you. Porém, Jesus pela eternidade. He will be eternal for you. E Ele vai ser para sempre para você, para He will be in eternamente. the beginning till end. Aí, até o fim. When I born, Quando eu nasci, He was with me. He has planned for me. quando eu nasci, então Ele tinha plano e Ele estava comigo. This is the reason today I am here Por isso hoje eu estou aqui and giving my testimony for you. e eu posso dar meu testemunho para você. Fulfill that mission what God asks all of us to do. Dice, completa a missão que Deus te encomendou. Completa o trabalho que Deus te encomendou. So please ready to do that mission, Dice, por favor, esteja pronto para fazer esse trabalho. to bring the people God's kingdom. Dice, para trazer as pessoas para o reino de Deus. So I want to ask you, how many of you ready to fulfill that mission? Dice, hoje eu quero perguntar para cada um de vocês, quantos de vocês estão prontos para isso? No one. Não tem ninguém? No one to do the God mission. Dice, Or you are ready to, you are saved, you don't mind other people, they are dying, you don't mind. dice, você não está pronto para fazer isso? Ou você está ali, foi salvo e pronto? Or you mind if someone is dying, you don't want to go to help him? Dice, você não se importa se alguém morre e ele não vai para o céu? I will give one example, then you will understand, I think so. Dice, eu vou te dar exemplo agora. If someone is dying in your family, Se alguma pessoa está morrendo em sua família, you will help him or not to take hospital? dice, você vai estar feliz de poder pregar o evangelho para essa pessoa? You will take him hospital Você vai pegar ele para o hospital? or you will leave him to die? Ou você vai deixar ele e morrer? No one is giving answer. I don't know. Church Dice, is nenhuma sleeping. I pessoa me think so. está respondendo. O que você vai fazer? Vai levar para o hospital ou vai deixar morrer? You will take hospital. You know the value of your family. Dice, porque você sabe que é sua família, então você vai pegar essa pessoa para o hospital. Because you love your family. Porque você ama sua família. Jesus, He said, love your neighbor as you love yourself. Dice, Jesus te fala, ou nos fala, ama seu vizinho, né, ou seu vizinho, ao seu próximo, como você se ama a si mesmo. This is the reason mission is not completing.
Por essa razão, missões não está completado. Because we don't mind what is happening in another house. Porque muitos de nós não importamos o que está acontecendo na outra casa. We don't mind people are dying. Nós muitas vezes não nos importamos que as pessoas estão morrendo. We are thinking about ourselves, we are safe, no problem for others. Muitas vezes nós pensamos, nós somos salvos, então os demais, They live or die, I don't mind nothing. se eles vivem ou morrem, But I want to encourage you, church, today. porém, hoje eu quero te Be attentive. Please desafiar. be attentive. Por favor, esteja atento, Because time is very near. porque o tempo é muito pouco. If you will not attend, God will ask you one day, you receive my salvation and you have the opportunity to share with your neighborhood, your follow, but you never share. Dia Deus vai te pedir conta. Dia você me recebeu em sua vida, você me tem na sua vida, mas você não pregou para seu vizinho, não pregou para outra pessoa. So please do that. Então, por favor, faça isso. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe.